Olá, sejam todos bem-vindos ao InhaBSEC, mais uma vez trazendo um conteúdo relevante para você, hoje com mais um episódio da série Centro de Instrução. Essa série, eu acho que ela é uma das mais importantes do que a gente está trazendo aqui, não que as outras também não sejam, até porque a nossa ideia nesse projeto é valorizar o profissional, o instrutor. Então, a gente tem vários instrutores ABSEC, instrutor de segurança, instrutores de cursos livres. A gente quer valorizar as escolas de formação, né? E, lógico, os profissionais de segurança que estão em todo o Brasil procurando se capacitar e aprender mais. E eu tenho certeza que, vendo essa série, você vai acabar se capacitando, você vai acabar se interessando por outras áreas e a gente vai trazer sempre alguém que tenha algo a mais a agregar, né? Antes de eu chamar até o convidado aqui, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a MN Educação, que está trazendo vários cursos interessantes para o mercado de segurança, não só de segurança, mas para todo o público da aviação e externo. Inclusive, eles estão com um curso interessante de inglês que vale a pena você entrar. O link vai estar aqui embaixo. Então, se inscreve, siga eles lá no Instagram, nas redes sociais, que vale a pena acompanhar. E a Master Aviação, que dá todo o treinamento homologado pela ANAC, e eles também são consultores de segurança da aviação, fazendo todo o trabalho de qualidade ABSEC para você de aeroportos ou empresa aérea. Então, o contato deles está aqui na descrição, vale a pena seguir, acompanhar e valoriza um pouco o trabalho deles, que eles são ótimos e eu sou fã. Então, dando continuidade ao nosso bate-papo de hoje, eu estou com um amigo e uma pessoa que eu admiro bastante, o comandante, o meu amigo Ronaldo Vasconcelos. Tudo bem, cara? Tudo. Prazer estar aqui já. Pô, o prazer é meu, obrigado por aceitar o convite. E é difícil a logística, né? Hoje, quando é online é mais fácil, a gente ia lá, Aham, conectava e fazia a qualquer momento. Mas hoje, com o presencial, a gente tem esse desafio da logística também, né? sim. Hoje, eu morando em Brasília, fica mais difícil de estar aqui presencialmente, mas é sempre um grande prazer, né? A gente ontem participou do SEG Summit, o destino sempre faz a gente se cruzar, né? Nos conhecemos num evento também, né? E a gente vem cultivando essa amizade aí, né? Semeando e cada vez mais aí, né? Nossa amizade, os frutos da amizade. Fiz curso em AVSEC, né, com o Jefferson. É muito bom, eu indico bastante, uma visão totalmente diferente de tudo que eu vi, né? Com novos conceitos da parte da segurança aérea, de como é que eu trabalho. Então, tudo isso complementa. E a gente vem trabalhando nessa amizade há algum tempo aí, né? Trocando ideias, sempre se ajudando, que isso é o mais importante, né? Sim, sim. E é um grande prazer estar aqui, né? Presencialmente aqui gravando. Pela primeira vez, a gente fazia online, né? É, E a gente está aqui pela primeira vez. Para mim é um grande prazer estar com você aqui nessa gravação aqui e poder contribuir com as pessoas, né? com certeza vai contribuir pelo conhecimento, a experiência que você tem, o trabalho que você vem fazendo, né? Recente, né? Eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação, porque eu falo que tem muita gente que acompanha, já até viu o vídeo, tem um vídeo já gravado com o Ronaldo Vasconcelos aqui no canal. Eu vou ver se eu deixo a descrição no final desse daqui para você também acompanhar, ou até aqui embaixo depois para você ir lá e assistir, que foi um bate-papo bem legal, né? Uhum. E eu acho que vale a pena acompanhar, porque a gente vai conversar sobre outros assuntos hoje, tem muita coisa para falar. Acho que dava para a gente fazer uma série só conversando com o Ronaldo. Então, para você que ainda não conhece ele, vale a pena se você pudesse apresentar rapidamente, falar um pouco do seu histórico e o que você vem vivenciando hoje, que acho que faz sentido para a gente poder engatar no bate-papo. Né? Eu fui militar do Exército há mais de 30 anos, né? Trabalhei muito na área de inteligência, que isso me ajudou bastante, né? Inclusive em relação ao conhecimento humano, né? Sobre as pessoas, conhecimento sobre você observar áreas, uma série de coisas, né? Fui da área de operações, fui da área de análise. Isso foi muito bom, que me engrandeceu como profissional e como pessoa também, né? Porque eu sempre falo que às vezes a gente tem que é, saber o que que a gente pode aproveitar na nossa vida profissional e na nossa vida pessoal. Então, passei um bom tempo lá, saí, passei pela Procuradoria-Geral do Ministério Público, né? Fiquei um tempo curto lá. Trabalhei com o Camel Farah, que é um cara que eu admiro muito, né? Da área de inteligência e segurança, fazendo consultoria. E
passei pela Euroquem Fertilizantes na parte de prevenção de perdas, na parte de coordenação de segurança, onde a gente criou também lá uma central de operações voltada para a prevenção de perdas. É um conceito muito bacana, né? Muito apoiado aos conceitos da Piracanjuba do nosso amigo Jorge Custódio, um cara que eu admiro muito. Aprendi muito com ele, né? Sou muito grato a ele, né? E com base na plataforma do Eitan Magal, né? O Eitan lá. E assim, foi muito, muito legal a experiência, muito que engrandeceu bastante. Aí eu resolvi sair, com alguns motivos particulares de saúde, inclusive da família. E aí, logo em seguida, uma colega que trabalhava lá, né, que é a Daniele Penhan, né, que é a grande amiga, né, por de anos, me chamou para trabalhar. Hoje eu estou na Aventura, né, RM, uma empresa de cyber que é referência no mercado, eu gosto muito, que aprendo bastante e agrega muita coisa da parte de cyber, né, a gente aprende bastante com o pessoal do laboratório. E a gente tá nessa caminhada, né, na parte, eu estou como gerente de investigação e inteligência, muito feliz de estar trabalhando. É um trabalho assim que eu achei que eu sabia muita coisa, mas não sei. O trabalho na Aventura é um trabalho muito legal da nossa área, assim, porque cada caso é diferente. Não tem nada igual. Então, assim, não, mas eu vou fazer o mesmo e vai dar certo. Não, você usa algumas ferramentas do que você fazia. E você tem que fazer bem o básico, né? Para você ter algum bom resultado. Mas, assim, os casos de investigação e inteligência são casos diferentes, né? Você aprende bastante só de você pensar, planejar, e você fica muito feliz com o resultado, né? Você vê que a parte técnica e a experiência que você tem ao longo dos anos ajuda muito nas resoluções, nos planejamentos, né? E essa questão de trabalhar com a Daniele Penhan também, que pessoa, assim, para mim, é uma referência muito grande de aprender com ela, né? Psicóloga forense, tem muito parte comportamental, muitas boas ideias que eu já via desde o trabalho que eu acompanhava com ela e trabalhamos juntos também anteriormente. E aí agrega muito. Então é um prazer muito grande do que eu faço hoje, porque eu convivo com pessoas na aventura, tem muito a acrescentar, né? Complementar o meu trabalho e aprender. E com ela também, né? Que é a minha chefe hoje, né? Que é quem também dá orientada, e a gente tem que ter sempre esse perfil. A gente não, eu acredito isso, que é um ensinamento da vida. A gente não sabe tudo. E a gente tem com a mente aberta para poder ver o que tem de bom, pegar aquela ferramenta ali e colocar na sua biblioteca para você, assim, pô, quando é que eu posso usar isso aqui? Isso aqui é importante, né? E todo dia, ontem eu aprendi muito. Muito foi um bom evento, né? Muito bom. Para quem não conhece, o Sex Summit é um evento que acontece, eu acredito que é a segunda edição, acontece em São Paulo. Eu posso, por opinião, tá? Eu acredito que hoje é o principal evento de segurança no Brasil. Ele é bem voltado para a indústria de produtos, segurança eletrônica, mas tem serviços lá envolvidos, várias palestras, painéis, né, riquíssimos, Uhum. né? Com grandes nomes no Brasil, e no final acaba com um baita show, É, que para quem vai e gosta, tira aquele pouco do estresse ali do dia cansativo, bastante relacionamento, né? sim. E uma característica importante do SEG Summit que eu vi comparado a outros eventos é como ele agora tem em um dia, parece que as pessoas ficam vivendo o evento do início ao fim, assim como pô, eu via na própria expressão de quem estava participando, né? Vivendo mesmo o evento. E uma grande característica é que você tem vários painéis diferentes de vários assuntos, né? Tem o principal, mas tem muita coisa bacana naqueles auditórios que tem lá e você tem a chance de conviver, rever os amigos e aprender bastante. Então, eu acho que uma coisa muito boa do Seg Summit é exatamente isso. Você está ali imerso em uma série de conhecimentos que você, no dia a dia, você vai acabar não tendo, né? Às vezes nem lendo um bom livro você vai ter, porque ali estão as experiências das pessoas, né? Você encontra várias pessoas que a gente poderia citar aqui, que são referências em várias áreas, estão empresas, um conhecimento muito grande aí. Eu tenho certeza que você deve estar na sua cabeça passando os nomes aí. E Vários. vários amigos Ontem eu que estão encontrei ali. vários amigos e conheci muita gente também Sim, que sim. tinha interesse de fazer conexão e tive oportunidade ontem. E muita gente querendo aprender, que isso é É, importante. é isso mesmo. Eu fui convidado para participar de um painel, mas foi sobre condomínio. E, e assim, eu estou curtindo bastante vivenciar outras áreas, porque você vai aprendendo coisa nova. A gente você fica, pô, fiquei na aviação 15 anos, mais ou menos. E ah, dá uma sensação que naquele momento você sabe muita coisa, Uhum. né? Você não sabe tudo, mas você sabe muita coisa. Só que na hora que você começa a sair do cenário,
você vai vendo que você não sabe de nada. sim, Parece que você volta do zero e fala, deixa eu aprender de novo. Hoje o meu sócio, o Jorge Kaiser, que é um especialista em risco, né, e já trabalha com consultoria na área de condomínio já faz acho que uns 5 anos. Todo dia eu aprendo com ele. Como é que ele é muito inteligente, né, técnico, então, e eu não sou tão técnico, sim, né? Eu acho que eu sempre fui muito relacionamento, fui muito de gestão. Então a gente vai conversando, eu falo, cara, eu tô aprendendo, todo dia eu aprendo um pouco. Então acho que essa troca, né, que sim, acontece nos eventos, e isso está acontecendo aqui, né? Nesse momento, quando a gente faz uma apresentação online, a gente tem a oportunidade de passar o slide, parece uma sim. aula, né? Aham, E batendo um papo, quem está ouvindo, ele vai estar ouvindo a experiência, sim. né? Não é mais uma aula. Presenciando a conversa entre amigos. É isso aí. E é mais fácil aprender assim, eu acho, do que às vezes com os slides e tudo mais, porque você fica muito preso com aquele passo a passo do que a pessoa está passando, aquele conceito. E Sim. você acaba deixando, às vezes, de lado de adquirir uma experiência a mais que, cara, isso leva pro resto da vida. Eu tive sem me alongar, eu tive um gerente em 2004 que eu achava ele formidável, assim, o Tomás. E ele, tudo que aparecia de desafio, ele de ocorrência lá na empresa, ele resolvia assim em segundos. Ele tinha resposta para tudo. E eu ficava imaginando como pode uma pessoa saber resposta para tudo. Uhum. Eu tinha 22 anos, eu. Não, tinha acho que 20 anos. E eu olhava assim, eu não sabia explicar. Eu tinha muita experiência, garoto novo, tinha acabado de sair do exército também. Uhum. Falei que eu não sabia. Depois eu fui ver que é a vivência, experiência, você apanhar bastante, aprender muito, aí você começa a ter respostas para mais coisas, né? Uhum. E eu nunca, naquela época, eu nunca ia conseguir sentar e conversar contigo no Sim, evento, sim. né? Ou agora, porque pô, falta experiência, falta Exatamente. o que conversar também. Então, acho que essa oportunidade é muito bacana. E a gente fala bastante aqui nessa série sobre treinamentos, né, igual eu falei no começo, treinamento, instrutor, centro principal. E você também dá curso, né? Deu aula, Sim, né? já tem bastante coisa que a gente fez por aí. É. Né? Você dava um curso na área de inteligência? O que era o curso? Inteligência. O mais recente que eu ministrei foi lá em Porto Velho, né? Foi para a Escola de Magistratura, foi um curso bem completo ali da parte de inteligência, né? Fez para a instituição. E a gente abordava, né? Não só um conceito geral, que a gente não entra muito em detalhe, não é um treinamento da parte operacional, até porque eticamente a gente não faz isso. Eu mesmo não faço, né? Eu tenho um respeito muito grande por toda a origem que eu tive dentro e aprendi dentro do Exército, né? Da parte operacional. Então tem coisas que a gente sabe que a gente não avança. Porque aí a pessoa, mas por que não? A primeira coisa, a questão ética é porque você não vai sair dando uma aula de operações, das coisas que tem para qualquer pessoa, ou vai distribuir um curso por aí, porque hoje em dia a gente sabe, particularmente o crime organizado, né? A gente não vai estar municiando uma pessoa que pode daqui a pouco estar agindo contra você, sua família, contra a sociedade, contra as empresas, você não vai fazer isso. Então é uma coisa muito que tem que ter um critério muito afinado de como é que você, se você tem experiência na área de operações, de você passar esse conhecimento. Não é um conhecimento para passar por qualquer coisa. Até dentro da própria instituição, né, do Exército, ou das instituições em geral que trabalham com isso, próprias pessoas que trabalham, que fazem parte da instituição, nem todas têm acesso. Você passa por um processo seletivo, um processo para avaliar uma série de coisas, né? Inclusive sua confiabilidade, você adquirir um conhecimento desse e você ter a responsabilidade que você vai usar da forma correta para benefício do país, para benefício dos objetivos que tem, nacionais, etc. Então, você pegar aquele conhecimento que tem particularmente a parte operacional, para você fazer curso por aí, eu, assim, não fiz, não concordo, eu acho que não é uma boa, porque você perde o controle e até pelo respeito, né, que tem com a instituição que você trabalhou, etc. Então, isso aí eu não vejo. Mas tem muita coisa interessante que você pode abordar num curso desse, conforme até foi na Emerald, que a gente vai mostrou assim em geral, né? Fala assim, igual se a gente vê em filme, né? O que são as técnicas, etc. Mas mais no foco de tentar fazer com que a pessoa identifique coisas que possam favorecer ele a proteger, se proteger, né? Proteger a sua instituição, né? A gente pega essa experiência para poder ajudar, ó, como é que você anda na rua, se você está sendo vigiado, né? O que você tem que preocupar, as equipes de segurança, como é que você posiciona, como é que você aborda.
ajuda bastante questão de entrevista. Então, nesse curso que era para uma instituição, a gente aborda bastante isso, né? O restante a gente usa na experiência do dia a dia, orientando a equipe, não entra em detalhe, né? Mas a parte de análise também, aí mistura com, é aquela que a gente estava falando sobre a questão de integração dos conhecimentos. Já fiz curso de inteligência de mercado, já fiz gestão de risco, e a gente pega as coisas que a gente vai aprendendo, a gente vai juntando e montando o nosso mosaico, nossa biblioteca ali, para a gente dar um bom resultado e aprender. Mas mesmo assim, a gente olha, por mais que tenha experiência, passei muito tempo na parte operacional também, sempre dá o frio na barriga, né? Você monta o seu planejamento, mas como diz no Exército, né, que nada, nenhum planejamento resiste ao primeiro disparo, né? Uma vez eu peguei conversando com o Colette, né? O Colette falou uma frase que eu gravei, escrevi até no meu mural lá, né? Que todo mundo tem um plano até levar um soco, né? Que ele falou que foi o Mike Tyson que falou, né? Mas é a verdade, né? Por mais que você tenha conhecimento, você monta, mas você não controla o ambiente, você não controla o cenário, você não sabe o que as pessoas estão pensando, como é que ela está naquele dia, ela está de um jeito, hoje, amanhã, então você às vezes também conta com, infelizmente, com a sorte, né? Do dia, a sorte do agente, né? A sorte do analista, de você ter tal bem naquele dia eu consigo raciocinar, consigo imaginar um cenário, fazer uma prospecção, tem muito isso, mas sempre baseado na experiência, né? Porque mas aí tem esse curso que a gente fez, que foi muito legal, muito bom assim, dá uma visão bem geral sobre inteligência. E outras coisas que a gente vem fazendo, né? A parte de entrevista, né? A parte de até voltada para segurança, o executivo mesmo, né? É uma grande coisa que eu vi há muitos anos, particularmente no mundo corporativo. O executivo, ele é um alvo. E a gente vê hoje no trabalho que é feito da investigação de inteligência, até me alongando aqui, qual é o grande problema? Falta de conscientização, que é uma coisa que eu bato bem há bastante tempo. As pessoas estão num ambiente hostil. Crime organizado cada vez mais se especializando, né? Estava até brincando ontem, eu conversando com um colega lá, não sei se foi com o Altemar, eu falei assim, pô, Seg Summit está ótimo, né? Deve ter um Seg Summit do crime por aí, né? Que estão fazendo. Eu comentei algo ontem Porque parecido. deve estar assim, um evento dos criminosos, porque os caras estão avançando muito, né? Com tudo, com IA, com uma série de coisas. Então, a gente vai correndo atrás ali do prejuízo e tentando vencer a guerra, né? Mas é uma luta diária, você não sabe, não tem o controle das coisas, né? Então você vai usando a experiência. A experiência favorece muito nesse contexto. Pô, na aviação tem um treinamento que é dado de entrevistas, né, para passageiro. Uhum, E, nossa, eu tive equipe muito boa nisso. Eu bati o olho, e é interessante que a estratégia é você sempre manter, observar durante as suas perguntas. Então, uhum, às vezes o cara estava com o passaporte, ele batia o olho no passaporte e fazia, na hora de fazer a pergunta, ele fazia a pergunta olhando para você, que era para sim. sempre ter sua reação. E o pessoal identificava vários pontos de nervosismo, de, Aham, né, divergência ali de informação. Inclusive, eu tive um rapaz na equipe que ele ficava do lado da fila olhando o pessoal, ele via a reação enquanto estava chegando próximo do check-in, e aí ele falava, ó, pode ir nesse daqui que tem alguma coisa. E aí ele ia do lado da pessoa que ia atender e realmente ele identificava, ele já identificou mulas, né? Que para quem não sim. conhece, mulas é aquela pessoa que geralmente foi aliciada e ela está levando drogas com ela. E geralmente ela ingere essas drogas. Então o nervosismo dela ela não pode permanecer durante muito tempo Uhum, com essa droga dentro dela. Então ela quer embarcar, quer chegar dentro da aeronave, tirar do corpo. Geralmente ela tira por cima, né? E ela pega e guarda aquilo para na hora outra pessoa vai receber ou na hora de desembarcar ela vai entregar para alguém. Então essa é a mula, então ela está realmente muito estressada. E quando eu pegava, geralmente a pessoa desistia de voar. uhum, Saia correndo, ia para o banheiro, colocava a mão na boca, forçava ali para voltar aquilo e fugia. Então você ia no lixo, estava lá, aquelas cápsulas, né? uhum, E era um trabalho forte de sim. identificação, de entrevista. Só que eu ainda vejo que esse trabalho ele é muito forte visando o voo internacional, que é onde tem os riscos é maior, né, por Sim. causa da
da quantidade de nacionalidades envolvidas dentro de um voo, mas isso acontece internamente, na operação. Né? E eu vejo que isso, na experiência, acontece em todo lugar também, né? Uma coisa bacana até do trabalho que a gente faz hoje, né, na empresa é a questão de análise comportamental, que a Dani Penhan, ela é especialista nisso, né? E eu faço do meu jeito, com a experiência que tinha, e peço muita opinião dela nas análises que são feitas, porque ela é a professora nesse assunto, né? E é bom ver como os trabalhos se complementam, né? Da experiência que eu vim desses anos todos e da parte dela. Mas isso aí tem muito a ver com o que você está falando, exatamente com você saber observar as pessoas. Que o ambiente, a pessoa quando está cometendo algum ilícito, né? Principalmente do trabalho que é feito da aventura, que é uma referência, né? Na parte cyber, né? Principalmente a resposta a incidente, tem pessoas que são referência no mercado assim há anos, né? O Domingo Montanaro, que é o proprietário, né? O criador da ideia aventura da empresa, né? O Alexandre Prata, que é o CEO hoje, o Carlos Afonso, são as pessoas que estão ali mais à frente, né? O Felipe Rinaldi. São pessoas assim que, pô, eu admiro muito, porque é um conhecimento assim que eu só nascendo de novo e ainda tendo o dom de para conseguir chegar assim a entender o que que os caras fazem, né? Porque é um negócio assim fascinante. Isso, para minha parte de investigação e inteligência da nossa área lá, é fundamental por quê? Por causa da questão da materialidade, a questão forense, de você ter, baseado tecnicamente na parte cyber para uma empresa, de ele ter a materialidade e dizer, ó, aconteceu dessa forma, aqui está o registro. Eu tenho toda a questão da perícia forense que comprova, né? De onde saiu, como é que foi feito, qual modus operandi. Então, os relatórios são muito completos. E a gente entra com a parte para ver quem estava lá atrás do botão, né? Quem é que é a pessoa que fez aquilo? Então a gente faz complementando quando tem essas conexões da parte cyber com a parte de investigação, exatamente nisso, de que, pronto, tá, eu tenho imagem, como é que a pessoa reagiu, né? Que tem a conexão que você está falando dessa experiência da aviação. Pô, a pessoa no olhar dela, o que ela está fazendo, né? Dos acionamentos das coisas que acontecem no ambiente, nas coisas, você imaginar, pô, com a tua experiência, tá, esse evento aconteceu nesse momento, mas o que, que pode estar acontecendo ao redor que pode estar envolvendo essa pessoa aqui, né? Se é a pessoa que é o dono do crachá, que às vezes pode não ser, né? Alguém está usando a credencial diferente. Mas o que está acontecendo? Você imaginar com a experiência ao redor daquilo ali e que pode ter conexão com aquele fato. Que aí vem toda a questão do mapa de relacionamento entre as pessoas, né? E aí você vai puxando, né? Na inteligência fala muito que é a questão de você puxar o fio, né? Você puxa ali a ponta para você descobrir quais são as outras coisas. Que isso é uma coisa fascinante, assim, muito legal, né? Parece até que você está no filme, você vai puxando e descobrindo as coisas. E isso complementa muito a parte de cyber nesse sentido, né? E tá, e quem são as pessoas? A gente tem os nomes que estão ali, mas será que são elas mesmas, né? Por quê? Qual foi a motivação? Quais são as ligações, né? Quais são os stakeholders internos e externos que podem estar envolvidos? E essa parte que está falando ali tem muito a ver com isso, de você entender, né, as reações das pessoas, que às vezes apenas um olhar, um bom dia, alguma coisa de uma situação você pode puxar a ponta e fazer a ligação de um com o outro e você vai buscando e puxando, montando quebra-cabeça. Então isso é bem legal de fazer e tem tudo a ver com essa questão da importância que tem da parte de observação na entrevista, de conversar, de você entender, né, e observar o ambiente também, né? Aquele ambiente que você está prestando aquela pessoa ali, mas de repente você pode ter certeza que tem ali na periferia um ou outro, né? A gente chama na inteligência do comboio, né? A pessoa está ali, mas o comboio dela está ao redor. Então você tem que estar ali, você observando, mas sua equipe também está observando o ambiente, o que está acontecendo, como o ambiente está reagindo àquela pessoa que foi barrada, que está sendo entrevistada, que ela pode ser que ela esteja com a droga, com um contrabando. Por quê? Porque normalmente ela não está só, ou tem alguém monitorando ela. Então, essa parte também acho que é até uma dica para quem trabalha disso, né? Não preste apenas atenção na pessoa que você está falando, você está entrevistando e você está tentando. Preste atenção também no ambiente, porque às vezes alguma pessoa está ali, vai estar de forma comportamental demonstrando que está nervosa, né? Está preocupado, porque vai perder dinheiro, né? Pode ser, inclusive, puxada para dentro de um processo por causa disso, né? O assunto não, o crime não seria a droga, mas teve uma entrevista que passou no Fantástico, alguns meses atrás, da máfia do Uber,
dos taxistas, alguma coisa assim no aeroporto de Guarulhos. Que eles ficavam ali na porta, pegando o passageiro, colocavam no carro. Na hora que a pessoa estava no carro, lá na frente, eles cobravam R$ 700 por uma viagem de R$ 70. Aham. E a pessoa estava dentro do carro, não tinha como sair, pagava, desesperada. Sim. E na hora que a reportagem ia mostrar como funcionava, pela imagem, eles mostravam como que era isso. Tinha um ali conversando, mas aí ele circulou as outras pessoas que estavam em volta, que dava suporte para que ninguém chegasse perto, para que não desse errado a estratégia deles ali. E era muito engraçado, porque se você tiver esse conhecimento previamente e você olhar, você vê que aquela pessoa não está sozinha mesmo. Sim. Tem outras pessoas envolvidas com ela ali. Então, é que você foi falando, foi lembrando da reportagem, fazendo Sim. essa ligação, que a gente não percebe isso no dia a dia, se você não tem um treinamento adequado, né? O grande importância também, né? Isso é baseado até em livros que a gente já leu, né? Tem vários livros que eu cito aí, né? Estudos do Medo, que eu gosto muito. Você perceber essas coisas para você se proteger, orientar sua família. Cara, é a história do anjo da guarda ou do subconsciente, né? O subconsciente, acho que a gente falou até da outra vez, talvez sobre isso, né? Mas o subconsciente é uma biblioteca de conhecimentos em relação até a temperatura do ambiente, né? Você acha que não tá, a gente está gravando aqui um episódio, mas teu subconsciente está gravando um episódio da sua vida com detalhes, né? A mente humana ela é grandiosa na sua biblioteca. Então, até às vezes, temperatura, o cheiro do ambiente, os olhares, etc. Isso vai montando a sua personalidade, vai montando os seus gostos e vai também te protegendo. Então, às vezes, quando você se depara com a situação, você bate o olho na pessoa assim, tem a questão, às vezes, da gente ter o preconceito. E a gente deve separar bem isso, né? Tem casos que a gente não vai com a cara da pessoa e depois conhece ela conversando e vira um grande amigo, né? Ou você achar que era um grande amigo, mas não é. A pessoa não é uma pessoa muito boa para você estar próximo. Porque a gente, às vezes, é movido pelo preconceito. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas eu acredito, né, e vejo na prática, o subconsciente te ajuda muito, né? Ou o anjo da guarda, quem quiser acreditar. Você bate o olho e diz assim, opa, diga não. Não vá, não siga em frente, não vá agora para o carro. Pô, parece ter uma voz batendo, mas é o quê? É o subconsciente dando. Porque ele, quando te passa, é como se fosse uma percepção da tua visão periférica de tudo que você está vendo. Então você, não sei por que eu. Entra para aqui para a direita, vai na loja, dá um tempo, né? A pessoa fala que é até, como é que chama? Que a pessoa, as coisas atrasam, né? E você não sabe por que você chegou atrasado, aí fica com raiva porque furou o pneu, não sei o quê. Livramento. Livramento. Esse que é o livramento. Mas, assim, além de eu acreditar que tem essas coisas também, mas o teu subconsciente, ele te dá os alertas, né? Porque ele te dá do perigo. É instinto. O instinto é animal, cara. Você vê numa selva lá, o bicho lá tá olhando para um lado e para o outro, percebendo que tem um leão lá. Só que ele não tá vendo o leão. Ele tá sentindo o quê? É o cheiro, é o vento, o silêncio do ambiente. Então ele percebe que tem alguma coisa errada, ele já fica preparado. Opa! O ser humano, às vezes, por questões de cultura, de vergonha, ele às vezes não quer dizer um não, eu não vou ser preconceituoso, eu não vou dizer, não posso desconfiar dessa pessoa, que é uma pessoa amiga, é um parente, não sei o quê. E às vezes a pessoa não toma uma atitude que deveria tomar naquele momento. E aí é a hora que o criminoso ele vai ter êxito. Por quê? Porque ele está preparado exatamente para te pegar. Então, quando você está falando dessa questão de você ver o ambiente, quando você vai comprar, embarcar no Uber, é importante observar o ambiente. Por quê? Porque você já bate o olho e vê, pode ter alguma coisa errada. São os olhares entre as pessoas, é o olhar da pessoa que está entrando. De repente, a pessoa, vamos botar uma situação, uma mulher bonita, está andando, vai pegar um táxi. Aí ela vê, está indo na direção de um Uber, sei lá, não sei o que fica aqueles caras se oferecendo, e aí ela vê que o cara deu um nega, como se não tivesse disponível para o cara que ia pegar. E aí para ela ficou pronto. Pô, como é que é isso? Para a pessoa deu não e para ela sim. Opa, levanta, fica o seu sinal de alerta aí, tem alguma coisa errada. Para ela tá bem, não. Por quê? Porque vai levar uma mulher bonita ou tá mal intencionado? Não arrisca. Tem uma dica. Não arrisca. Aproveitando a dica, né? A gente estava no Seg Summit, um evento de segurança, né? Não tem nada com quem faz comércio, a pessoa está sobrevivendo, mas muito cuidado, dando uma dica daqui, com o que você vai comprar, né? Tinha até uma colega que comprou um carregador daquele, né? Já carregado, né? Eu até chamou, como é que já tá carregado? Alguém carregou? Não sei o quê.
cuidado com esses equipamentos aí, porque esse equipamento hoje em dia o pessoal bota ali um arquivo malicioso, bota alguma coisa, você conecta no celular, tá pegando seus dados todos ali, tá conectando, aí a pessoa não, leva um golpe, não sabe nem de onde foi, né? Um equipamento, você até dentro do aeroporto, né? Tem os carregadores, etc. Tem que ter muito cuidado com isso. Sim. Pô, essa é mais uma ótima dica. A gente teve, né, na época aí uns pendrives falsos, né, que rodou muito no mercado aí também, né? A gente tinha falado aqui de falar um pouco sobre a parte de propaganda, marketing, voltado para a inteligência, né? Como que a gente liga esses assuntos? Até para o pessoal poder acompanhar, o que a gente conversa muito quando vamos tomar café, né? A experiência do Ronaldo, ele vem, né, dentro dessa ideia de inteligência, como que a propaganda, como que as notícias, as imagens, o marketing envolve para influenciar pessoas. E você também interpretar essas mensagens que às vezes o pessoal considera aí nas redes sociais como é, mensagens subliminares, né? Elas são realmente induzidas para poder influenciar pessoas. E isso vale a pena ter conhecimento sobre isso, até para você utilizar no seu dia a dia, Sim. né? Ou você, isso pode ser, não é só no mau sentido, né? Até porque uma empresa de alimentos que usa isso para trazer as pessoas para comer de uma forma, mas ela está usando para estratégia de marketing, né? Não é negativo. Então, às vezes, o cara que é um líder, ou o cara que é um instrutor, né, o cara que promove os treinamentos, ele também pode usar desses insights, né, às vezes ali no meio da própria aula, ou trazendo um pouco para vocês, para influenciar, para poder educar, para poder ajudar, para poder ensinar. Então, primeiro, né, como que essa parte de propaganda, marketing é relacionado com a inteligência? Cara, acho que o básico de tudo não é nem a inteligência, o assunto que a gente está falando de a parte de instrução, né, de apresentações, de aula, etc. Que a inteligência também entra nisso, né? Mas, por exemplo, a propaganda, que foi um assunto que eu trabalhei quase 8 anos, né, a parte institucional, né, com planejamento, né, você fazendo todo estudo, né? A gente, inclusive, foi preparado também por uma equipe de marketing da universidade lá de Goiás, etc., né? Ao longo do caminho fiz cursos no Brasil, na Colômbia, né? E mais do que isso, assim, que eu gostei muito foi a gente ter uma visão diferente da propaganda, mas na parte operacional e vendo os resultados, êxitos e erros, etc. Né? Que a gente faz o planejamento, mas não sabe. A gente faz um teste, um pré-teste dos produtos, né? Seja uma palestra, seja um produto gráfico, um visual, e o pré-teste, né, chega mais próximo do que seria o seu público-alvo, né, que é o objetivo da propaganda, ele tem um resultado. Mas na prática, né, você bota o produto, você faz uma ação, né, de propaganda, mas você não sabe exatamente porque você está aplicando um cenário, né? Pessoas que pensam diferentes, varia muito de público-alvo de um canto para o outro, né, de cultura. Então tem uma série de condicionantes que você não tem 100% a certeza, né? Senão toda agência de publicidade, quando vai montar uma campanha, ia ter sucesso, né? Então eles fazem um planejamento muito complexo para poder ter o êxito e vender o produto, né? A propaganda é isso, né? Você propagar uma ideia. E dentro disso aí, uma linha que eu sigo, né, que é a linha básica, né, faço o básico certo, né, que é uma técnica básica, né, que é atenção, interesse, desejo e ação. Então você pode aplicar isso em várias coisas. Pode aplicar numa apresentação, você pode aplicar na inteligência, por exemplo, na forma que você vai montar uma entrevista, na forma que você vai fazer uma abordagem numa história cobertura, né, que é uma história que você monta para você poder se aproximar, para você estar no local. Então você monta aquele cenário dentro da propaganda para você poder abordar as pessoas e ter uma facilidade de você se aproximar, de você perguntar sobre alguns assuntos, né? Que a entrevista que a gente fala não é entrevista forense, você sentar de frente. Não, é tipo um bate-papo mesmo, como a gente está fazendo aqui. Mas quando você vai para o lado da técnica da propaganda e você tem tempo de se preparar, você pode montar isso. Né? Atenção o quê? Você chamar atenção para você. Porque quem a pessoa está disponível a falar com o Jefferson, com o Ronaldo, né? Kaiser que foi falar agora, pô, ninguém às vezes não tá preocupado com a atenção. Então você tem que chamar atenção para você chamar, ó, olha para mim aqui, eu tô aqui. O interesse é quando você vai buscar alguma coisa que tenha conexão com a pessoa, né? Tem uma
uma certa empatia, tem uma questão de a pessoa se identificar com o que você está falando, que é a mensagem importante, você vai capturar a atenção dela, né? Ó, presta atenção. E a pessoa vai se envolvendo com o assunto. O desejo é quando você já está indo para o caminho, né? Que a propaganda, a gente fala que é a ida para o objetivo de quem planejou a propaganda, né? Ou a linha de persuasão que quer convencer a pessoa a fazer determinada coisa. Comprar um produto, se matricular numa escola, ir para um curso, votar em alguém, né? A gente está falando da questão política, usa muito isso. Então, as agências que planejam isso faz exatamente isso, monta todo um cenário baseado no público-alvo, né? Quem é a pessoa-alvo daquilo ali, para convencer a pessoa de que aquela ideia está ok, que é isso, a pessoa deve fazer aquilo. Então, dentro desse contexto, a gente vê que o desejo é exatamente você estimular na pessoa um desejo que às vezes nem é dela. Está criando-se um desejo nela de, pô, você tem uma necessidade de comprar alguma coisa, um carro novo, se matricular, fazer um curso de inglês, alguma coisa, voltar em alguém por causa da situação. E aí a ação, que é o último passo, é o quê? É a ação, mas que não é do público-alvo, é a ação que vai beneficiar quem planejou. Então, para eu, depois que eu estou todo animado com aquele desejo o desejo tem a ver em você ganhar alguma coisa ou você não sofrer. Eu não posso fazer isso porque eu não posso sofrer. Isso que me mostraram, eu não quero que aconteça comigo, né? Que aquelas campanhas de acidente, né? Que você viu o acidente da pessoa, não quero morrer assim, não. De cigarro. É mais ou menos essa linha de você não sofrer. Você tem que se cuidar. E aí, a ação é o quê? O que você deve fazer, então, para não sofrer, ou para ganhar o prêmio, ou para fazer isso? Aí eu vou fazer aquela ação. Hoje, o crime organizado, também, quando a gente fala de engenharia social, faz muito isso. O cara se prepara, muita gente se prepara para vender alguma coisa. O crime organizado ele se prepara com talvez até cursos, né? Hoje em dia tem, para fazer o quê? Estimular um desejo da pessoa achar que vai ganhar um prêmio, sendo que ela nunca teve um seguro de vida, nunca teve uma conta no banco. Aí o cara diz que você vai ganhar algum dinheiro, o cara acha que vai se dar bem. Mas você vai querer dar o golpe no estelionatário, né? Então ele te estimula isso achando que você vai se dar bem, ou que você tem um medo, não, um parente que quebrou um carro na rua, você precisa ajudar, um cara foi sequestrado. Então eles criam tudo isso, até não vou dizer que está dentro de uma técnica de propaganda, que às vezes é meio empírico, né? Que tem gente que nasceu pronto, né? Para o mal ou para o bem. Mas eu acredito que hoje em dia existe até, de repente, um curso desse voltado, usando técnica de propaganda para você entender como é que se aplica um golpe, né? Estelionatários que já nasceu pronto, né? Alguns. Tem aquele o famoso lá, o Marcelo Vip. É Marcelo Sim, Vip, sim. né? Eu vi uma entrevista dele esses dias, agora, recente, Uhum. né? E ele já está mais maduro, né? Já, na época que ele aplicava os golpes, era Sim, jovem, né? E ele contando tudo que ele fez, cara, são coisas simples, sim, né? E hoje ele dá treinamento, né? sim. Nesse sentido mesmo, Ah, legal. mostrando para o pessoal as vulnerabilidades e como ele faria aquilo, que pô, você tem que se, né? Sim. Então a gente está agindo em pró da prevenção. Então ele mostra as vulnerabilidades e como ele faria. Ele conquistou muita coisa nesse sentido, Sim, sim. né? Se aproveitando de lacunas ali e de vulnerabilidades. Eu participei de um evento aqui em São Paulo, Sirena, muito bom. O Sirena esse ano é um evento cyber, mas foi muito voltado para a engenharia social. Uhum. E foi muito legal porque a gente viu as experiências das pessoas que estão envolvidas, pessoal que trabalha em banco, etc. E vê o crescimento exatamente da engenharia social aplicada para esses golpes que a gente vê todo dia, né? Quem não recebeu uma ligação, pelo menos uma ligação durante o dia de um banco, de uma operadora de celular, de algum plano de TV, que você não tem nem conta com eles, né? A locação de carro, né? Cobrando coisas. E se você não prestar atenção nos detalhes, não souber como você se posicionar, de até me dá um telefone, tá? Eu vou entrar em contato com quem que eu falo. Você quer falar com quem, né? Não responder as perguntas, né? Ó, com quem que eu tô falando? Eu não, quem, você quer falar com quem? Eu não respondo, meu nome. Eu sou no que quer falar? Falar com o usuário? Não. Com quem você quer falar? Ah, e fala lá, não, Ronaldo. Aí, sim, tá, é Ronaldo de quê? Qual é o meu nome completo? De onde é que veio? Onde é que você me pegou? Então, às vezes, tem fundamentos até de empresas que entram em contato. Eu acho que é um trabalho muito difícil das empresas hoje, que tem que fazer até cobrança de algumas coisas, Sim. que pode ser até por um esquecimento, mas você deu algum problema e você não pagou uma coisa, isso é possível acontecer. Mas as empresas que cobram, principalmente o escritório de advocacia, eu acho que tem um problema muito grande de dificuldade, porque todo mundo está desconfiado. Quem não está desconfiado está errado. Porque os golpes são toda hora alguém ligando, tentando alguma coisa, né? Já virou aquela. Até quem faz, na verdade, não são nem pessoas, não é uma operadora telemarketing.
É um programa com a IA que fica tentando. Se você responder e aprofundar, aí entra o operador. Por isso que às vezes quando a pessoa liga e tem uma musiquinha, às vezes da operadora, não sei o quê, e você fica esperando, a ligação cai. Ou você responde e cai. Por quê? Não tem operador do crime ali em condições disponível no momento para te atender. Aí cai a ligação, depois ele volta para você, por aí. Eu trabalhei com um cara que ele desenvolveu essa solução de fazer 5 ligações ao mesmo tempo para os clientes. O primeiro que atender, o operador dava continuidade. Aham. E aí os 4 caía e continuava ligando. Sim. Por quê? Porque eles perdiam muito tempo da pessoa ligando para um. E nem sempre esse um daria resultado. Uhum. Então eles ligam para vários para um atender. Então sempre ele vai atender alguém. Sim. Porque liga para muita gente ao mesmo tempo. E começou, acho que no Santander, esse projeto. Né? Não vou saber se ali é a origem. Sim. Mas eu conheci o cara que desenvolveu isso lá e disse que foi um dos primeiros, pelo menos, que desenvolveu isso, que hoje é replicado para tudo, Sim. todo mundo acontece isso. Às vezes você liga, alô, o caiu, você fala, cara, não fui o primeiro a atender, Aham. alguém atendeu antes de mim. Você vê, né? Uma coisa que foi criada, né, por um fim ético, fim comercial, Uhum. e que hoje os caras estão usando para dar golpe, né? Mesma estratégia. É isso aí. Ah. E falando um pouco sobre a IA, né? Uhum. Esses dias eu vi um anúncio de uma promoção do Mercado Livre de aniversário e eles estavam dando celular muito barato, Uhum. muito barato. E quem aparecia, e aí eu pesquisei. Tem um influencer que mexe com jornada, não sei o que lá, e ele sempre traz novidades de informática, Uhum. que todas as novidades é muito legal que ele apresenta, e uma outra com o Ratinho apresentador. Aham. Só que na hora que você olhava, a página que estava publicando não tinha nada a ver com a página dele nem do Sim. Ratinho. Mas era a imagem deles com o celular na mão, falando do Mercado Livre, e Sim. para você entrar e que você ia ganhar aquele puta desconto. E aí eu mandei pro contato desse cara, pelo Instagram, Uhum. e falei, cara, é você? Ele falou, não, já recebi hoje e estão usando a minha imagem para aplicar esse golpe. Sim. Mas não tem muito o que fazer, já entrei, né, Aham. com boletim aqui, mas não tem o que fazer, tem que esperar identificar É. agora para tirar. Porque ele tem como ir lá e... Se você publica isso, por exemplo, os caras publicam isso no Instagram, etc., até o Instagram começar a resolver para ver se realmente não é a pessoa, se foi gerado por IA, etc., porque você tem que entrar com o processo, né? Uhum. Eles não vão tirar de uma hora para outra, né? E imagina de uma semana, se isso daí não andar, quantas pessoas assistiram, né? E um dia, milhares de pessoas podem ver um bicho desse e cair no Sim. golpe. E o cara, Sim. às vezes, fez um negócio simples, o investimento dele o retorno dele é muito maior. Você vê, chega num ponto em que tudo isso que está acontecendo, lá no fundo me sinto mal, porque tem coisas que são causas nobres, né? Um dia desse eu vi no Instagram, tem uns meses atrás, que eu acho que muitas pessoas, né, se acessaram o Instagram ou o YouTube, etc., mas principalmente o Instagram, né, ou TikTok, devem ter visto a imagem da criança que tinha uma doença, que ela ia morrer, que ela estava perdendo a pele, e aparecia uma imagem convincente, realmente apareceu um menino pedindo ajuda, um médico dava depoimento, etc., e pedindo, contribua com o que for possível, não sei o quê. Pô, aquilo me tocou, eu disse, pô, uma criança vai morrer e tá assim, tem que ajudar. Aí quase me convenceu aquilo ali. Aí eu, opa, peraí, volta calma, olha o subconsciente, olha o anjo da guarda. Vamos dar uma pesquisada nisso aqui. Aí, qual é a dica? Tem dúvida se aquilo ali é ok? Vai checar. Pô, se for empresa, etc., tem o reclame aqui, procura quem é aquela empresa, procura na internet, você vai achar que já tem alguém que já caiu no golpe, né? Se for um golpe. Mas mas não precisa contribuir agora, contribui daqui uns 2, 3 dias, se você quer. Mas você vê o negócio andar para ver se não tem ninguém caindo nem golpe, porque isso era um golpe. Era uma imagem feita de IA, que era baseado num médico que existia realmente, né? Botaram a imagem do cara falando, tinha lá o certificado, né, de registro do médico, etc. Mas era tudo um golpe. As pessoas passando o Pix para uma quadrilha, né? E o golpe rendeu, né? Então a pessoa tem que ter muito cuidado com isso hoje, porque tem a deepfake, né? A gente vê as brincadeiras que o pessoal faz aí na parte política, na parte de artista falando, religiosa, falando, né, o caramelo lá, que tem coisa que você já não sabe mais
se é verdade ou se é mentira, né? Eu vi um dia desse aí do Caramelo atacando uma galinha no meio do terreiro. Cara, que dali eu disse, pô, mas será que é verdade isso? Porque então, Não é montando a arca. mas até onde é verdade, né? E a gente está nesse mundo da IA que está evoluindo muito rápido, né? Que a gente vai chegar num ponto que sabe, né? Você tem que Sim. botar num equipamento para ver se aquilo ali é verdade ou é mentira, né? Textos hoje já é identificável, né? Tem Sim, um outro software que você coloca um texto e vê se ele foi criado por IA e tudo sim. mais. Mas a imagem eu realmente desconheço se tem algum software, alguma coisa que pode identificar essa diferença. Sim. E aí, eu vou naquela parte da engenharia social e de tudo que vem acontecendo, né? Acho que é a grande dica. O que o crime organizado está fazendo hoje em dia? Que a gente vê até pelos casos que a gente pega. As empresas, e eu participei do Guardião Cibernético, né? A gente tinha conversado, né? Pô, Que é um exercício de cibernética, eu comentei até com o pessoal de empresas, o pessoal das Forças Armadas estavam lá. As empresas, cada vez mais, as instituições, elas crescem a sua defesa cibernética por causa exatamente disso, dos ataques, que é uma realidade, né? Daqui para frente, e principalmente com IA, ela só vai desenvolver, né? A IA vai achar um caminho uhum, para ter êxito, né? E muito maior velocidade, capacidade de banco de arquivos para poder ela pesquisar e não tem comparação. Infelizmente, provavelmente é a chegada de uma Skynet que a gente, que é do Exterminador do Futuro, que a gente tem que controlar, é, né? Tem que ter os travas ali para a gente ir acompanhando. Mas o que acontece? Hoje já chegou a conclusão, pelo menos que a gente vê pela quantidade, que por mais as empresas criam as barreiras com firewall, com antivírus, com IA que detecta sistemas que tem alguma ação ali que é suspeita, mas isso aí é uma barreira mais difícil de você transpor um ataque cyber. Você precisa do quê? Do elemento, que é uma pessoa que às vezes não ganha o suficiente bem, que é da parte técnica, às vezes mora num local que é exposto ao crime organizado, ao domínio do crime organizado, que ela é pressionada. E ela vai escolher o quê? Entre a empresa ou a instituição ou a família dela. uhum, Uma ameaça. sim. Então, às vezes, ela fica, não, e agora? Se eu abrir a boca, eu posso perder o emprego. Se eu não falar nada, eu posso morrer. O cara vai entrar na minha casa. E fora que as pessoas também querem obter ganhos fáceis. Então, a engenharia social é o método que estou arrumando. Enganando as pessoas, se preparando, fazendo planejamento para fazer as abordagens, ser convincente. E muitas das vezes as pessoas não, por falta de conscientização e da mentalidade dentro da empresa, né, que seria importantíssimo isso, de você saber o que você fazer, como é que você checa, né? Para você não cair num golpe. E a pessoa, não, eu estou recebendo a ligação do CEO, pô, mas nem fala comigo, aí agora eu vou reagir. Não, você tem que passar tal coisa, você tem que tomar tal atitude, eu estou ligando para verificar, e a pessoa fica com medo às vezes, porque está mal orientada, e às vezes ela é reprimida quando ela toma uma iniciativa, né, até de fazer o certo, né, que isso é muito errado. Você está estimulando a pessoa a não fazer uma coisa que vai contribuir contra um problema de uma vulnerabilidade, um risco dentro da empresa. E aí a pessoa acaba abrindo as portas da esperança, né? É a hora que o cara consegue acessar o sistema, porque está se passando por alguém da TI, é a hora que vão instalar um programa malicioso, é a hora que as pessoas vão conseguir entrar dentro de uma empresa, né? É a hora que o cara vai aproveitar a carona ali na hora de entrar numa porta eletrônica. Tem uma porta eletrônica que faz a leitura da íris, né? Para você entrar. Pô, mas se você abrir a porta e você não tiver um sensor que vai deixar só uma pessoa entrar e tiver uma fiscalização, porque também não adianta, né, o sensor aplicar no monitor e ninguém vê nada, mas se você entrar de carona, cara, já entrou, cadê? Não se viu de nada, milhões aí aplicados. Então a gente tem que estar muito ligado nessa parte de engenharia social, porque é a solução para você chegar lá e conectar um pendrive, você instalar um programa dentro da empresa e aí já era. Porque como é que você vai fazer isso? Se o ataque começou dentro da tua empresa por causa de uma pessoa. Sim. Não, a gente sempre, né, tem esse estudo voltado para a engenharia social, sabendo que é muito fácil você chegar na pessoa ideal para te apoiar Uhum, naquele propósito, né? Eu acompanhei, né, o final de uma operação da Polícia Federal, no qual o pessoal fez todo o grupo, a quadrilha organizada, fez todo um trabalho para aliciar um grupo de pessoas na uhum, operação no aeroporto X e, e foi meses para aquela operação.
Por quê? Porque eles mandavam drogas em pequeno quantidades, Uhum. né? E sempre uma ou outra pessoa envolvida ali liberando. Só que eles estavam com um projeto de mandar uma quantidade grande por um outro local. Eles mandavam ali pela bagagem e tudo Uhum. mais, e eles estavam querendo mandar por carga. Só que carga internacional passa por uma inspeção mais rigorosa e tudo mais. E eles estavam estudando isso. E parece que esse trabalho foi feito por meses. É, o aeroporto ia ter um evento. E aí estava todo mundo voltado para o evento. Uhum. Eles, paralelo ao horário do evento, eles tentaram fazer essa operação. Como a polícia estava acompanhando durante muito tempo, Uhum. então eles não estavam olhando para o evento, a polícia estava olhando para a ocorrência que então conseguiu pegar eles. Trabalho bem grande, pegou ali uma quantidade enorme de drogas, utilizou K9 lá na operação, foi bem legal. Conseguiu prender o pessoal. Só que aí, quando veio e mostrou pra gente a cascata de como tudo aconteceu, né, a polícia vem depois explicar, né, pra gente como Sim. é que foi, aí você viu o trabalho, como foi detalhado, identificando as pessoas que poderiam ser mais frágeis para Sim. poder se induzir. Então, o trabalho de social é das duas partes, né? Sim. Ontem no evento, você estava falando que no evento tem um sex summit do crime. É, a gente comentou sobre isso, porque a gente estava falando sobre trava de caminhão. Uhum. E tem grupos que têm máquina para fabricar lacres falsos, e porque ele abre, e aí ele já tem um lacre falso, com a mesma numeração, tudo certinho para colocar no lugar, Sim. e tudo. Eu falei, cara, enquanto os executivos estão estudando a viabilidade para investimento na segurança, e aí, dependendo da perda, ele investe para poder mitigar o risco, o crime também fala, cara, quanto eu tenho que investir para poder invadir aquele local e cometer Uhum. aquele roubo? Sim. Ah, vamos ter que, então vale a pena, vamos investir também. Então, acho que a, o estudo, o investimento está grande das duas Sim. partes, né? E tem que estar por dentro disso também, né? Conscientização, o planejamento, né, de tudo, da segurança, procedimentos, os protocolos de segurança, né, que a maioria não tem, não segue. O TDS é importantíssimo na empresa, né, para você conscientizar, mas você cobrar. E é o processo. Então, a grande coisa que a gente vê de que deu alguma coisa errada é o quê? Processo. Às vezes até existe, mas as pessoas não seguem. Então, tem um processo, tem um especialista que seja, a gente estava falando até de qualidade, né? De vários sentidos, né? Tem um processo, segue o processo. E tem alguém para cobrar que você faça o certo processo. Isso já é um grande ganho para a empresa. E se o processo existe, foi aprovado por quem é o responsável, né, pela condução daquela corporação, instituição, então não é mais o segurança que está na portaria que está dizendo que aquilo ali tem que ser feito. Alguém que está lá em cima aprovou. Então não é a ordem do segurança, é a ordem do CEO, é a ordem do responsável pela instituição, o presidente daquela instituição. Então a pessoa tem que ter consciência, na minha opinião, exatamente disso. Não sou eu que decido. Para fugir à regra, tem que falar com uma pessoa que é que decide se existe exceção ou não. E na hora que aconteceu as exceções, as ponderações das coisas que podem até gerar um mal-estar, ter alguém mais acima que diz, não, mãe, explicar realmente, não, mas aqui é a regra da casa, né? Às vezes a gente, desde a época que eu estava no exército, eu via isso, né? Às vezes a gente abre exceções para não ter um aborrecimento, para tratar bem as pessoas, etc. Pô, mas você vai entrar vamos citar as empresas, né? Você tem referência. Você vai entrar na Coca-Cola? Não vai entrar, cara. Você vai entrar numa empresa dessa que fabrica seringa, que tem tecnologia? Não, porque eu sou o amigo do presidente. Não vai entrar, cara. Então, tem coisas que são segredos e tem que ser protegido. Da mesma forma, a segurança. As autoridades têm que ser protegidas, não pode ter o acesso livre. Os executivos que a gente está falando da parte de inteligência têm que ter consciência que são alvos que o crime organizado faz o levantamento de inteligência para saber o perfil de cada um, o que o cara gosta, qual é a motivação, quais são vamos dizer, as questões que eles podem em cima. Se o cara usa droga, se o cara pula o muro, se o cara tem um amante, ou a mulher também, né? A gente tá falando do cara assim, porque é em geral, uma maneira de falar. Mas se o cara é viciado em jogo.
Cara, os caras fazem um levantamento geral para fazer exatamente aquele planejamento que a gente estava conversando aqui, né, em entrevista, para saber como é que eles vão fazer a abordagem para botar o cara numa situação complicada e vai botar em xeque. Que ele pode perder o emprego, ele pode perder a família, ele pode perder a posição dele, né, de ser uma pessoa reconhecida na sociedade, porque os caras vão cercando através desse estudo de inteligência do crime para tentar pegar o cara de algum jeito para botar, fazer uma chantagem e ele poder contribuir com o crime. Isso a gente vê em filme, quer ver um filme, Operação França. O que os caras fizeram? Para quem é um filme muito antigo, vê Operação França? Exatamente. O que os caras fizeram? Ou foi não? Foi o Dia do Chacal, o antigão. O que é que eles fizeram? Eles pegaram uma agente secreta no filme, né? Diz que é até baseado em algumas coisas, mas tem a sexpionagem, né? Que é da época da Segunda Guerra Mundial. Pegaram uma agente muito bonita, pegaram um cara do governo, que era o cara que sabia de tudo que estava acontecendo, né? Isso foi o lado do negócio lá. E aí colocaram colado com um cara que era uma moça bonita, criaram uma história de que a moça estava no cavalo andando, aí chamou a atenção dele, aí ela de propositalmente ela empina o cavalo e cai, ele vai ajudar, e daí vira um romance. E ele, quando chega em casa com a amante, ele conta tudo das operações, das coisas que estão acontecendo, mas foi tudo planejado. Mas não era um fim de quê? Era uma questão de entre países, guerra, não sei o quê, que os caras faziam isso, né? Para poder descobrir o que ia acontecer. Quando eu trabalhava em algumas missões de operação lá do interior de Pernambuco, eu trabalhei muito numa operação grande chamada Mandacaru, a gente via nitidamente, né? O que os criminosos faziam? Pegavam as meninas, às vezes muitas menores de idade, e forçavam, elas iam lá para conversar com o policial, com o pessoal das instituições de lá, para quê? Para no meio do bate-papo elas tinham que saber onde, quando é que é o próximo lugar das operações, o que vocês vão fazer, quando é que vocês vão embora, quem é que manda, onde é que vocês estão, para quê? Para eles terem informações privilegiadas para intocar droga, para eles não estarem lá para serem presos, né? Então tinha os agentes da rede dele lá, que eram os meninos, né? Que eles faziam isso. Então hoje em dia também, né? Os caras fazem isso para levantar do executivo, para saber onde é que ele vai, fazer coincidência. A engenharia social faz isso. Você não controla, né? E tem que ter um alinhamento muito grande com a comunicação social, porque a comunicação social, às vezes, ela quer que abra exceção para ser bem recebido, para tudo dar certo. Mas tem que ter muito controle de quem entra, né? Porque é um dos lugares principais, mais favoritos do engenheiro social que quer fazer levantamento. Se você tem a sua empresa, não controla quem entra, e a pessoa entra no cafezinho, é tipo aqui, conversando com o Jefferson, daqui a pouco ele vai dizer para mim que é teu amigo, mas eu não vou perguntar para você se é a pessoa, eu posso perguntar ou não. Daqui a pouco está conversando com o Kaiser, está conversando com os nossos outros amigos ali. Circulou, conversou com todo mundo, mas quem é? Não, é amigo do Jefferson, amigo do Ronaldo, não sei o quê. E a pessoa vai se apresentando, que é o que o estelionatário faz. E daqui a pouco ele está ouvindo as histórias, né? Onde é que você vai, qual é o restaurante, onde é que você frequenta, e ele vai buscando outras coincidências para quê? Para se alimentar de informações e ele vê como é que vai abordar, por exemplo, o CEO, como é que vai fazer um sequestro do CEO, como é que vai gerar situações em que vai colocar numa situação difícil, né, do executivo, para tentar descobrir na conversa, né? Então, sempre é bom o quê? Checa. Essa pessoa existe? Tem uma equipe, esse trabalho de inteligência é importante, né? Tem uma equipe para você saber, você vai receber uma pessoa, mas essa pessoa existe? Esse diretor tal é ele mesmo, né? Será que é essa pessoa, né? Que vai lá ao encontro, né? Vai estar meio diferente. Não, às vezes pode não ser, né? É um personagem que o cara vê para poder abordar, propondo negócios, com contrato, com não sei o quê, né? Eu lembro muitos anos atrás o cara do Citibank falava para mim, né? Quando a gente trabalhava, se o problema não é o estelionatário pé de chulé da esquina que vai te vender alguma coisa errada. O problema é o cara que nasceu pronto para o crime, que é o cara que vai montar um escritório com carros, com não sei o que, com estrutura, vai investir muito dinheiro e vai convencer um banco a liberar um financiamento. Mas na hora você volta lá, não tem mais nada, né? As pessoas não sabiam nem o que estavam fazendo na hora que estavam trabalhar. Então tem que ter um trabalho de checagem, principalmente para as pessoas que vão abordar um executivo, uma pessoa que decide. Tem que ter sempre esse trabalho, no background check, um screening. Pô, a tua equipe, com quem trabalha na tua empresa, é importante fazer essa verificação. Isso é uma das coisas, assim, acho que é o básico de tudo. Você vai contratar uma pessoa, você não sabe quem é, não sabe, não tem referência, tem aquela referência do site. Será que tem toda essa base? Pô, você pode estar botando dentro da tua empresa uma pessoa que está cheia de bronca por aí, né? E você vai arrumar um problema. Então é importante muito essa checagem, que a inteligência, o trabalho que a gente faz também é isso, né? É um serviço que a gente ajuda as empresas nesse sentido, verificar. Sempre eu reforço, baseado no que tem em fonte aberta. Ninguém faz nada fora da LGPD,
ou coisas que são ilegais, não é negativo. Você tem que estar sempre agindo, né? O certo é o certo, né? Você tem que ter sempre Hoje esse tem muita limite. coisa em fonte aberta. Tem. Você Muita tem que saber coisa. como pesquisar e, se possível, um sistema que te ajude a condensar isso. E você tem que ter a experiência de saber, ó, isso aqui que é que eu posso aprofundar, né? Que é um screening. Você vai fazer uma abordagem maior além do que você tem no sistema para você tentar entender, né? Em rede social, fonte aberta, ver o que que tem e notícias de jornal para você entender, pô, aí tá aí que prepara realmente um perfil, uma análise sobre aquele target, aquela pessoa, né? Ou aquela empresa para tentar entender, né? Aquele contexto, o que está acontecendo. Isso é importantíssimo, né? Você não entrar na roubada. Muito bom. Eu acho que para quem está buscando aí buscar essa capacitação, aprender, a gente vem falando muito sobre que quando a gente fala sobre a segurança em si, a aviação, né, que ela tem um processo de segurança já mais antigo, né? Uhum. Porque quando aqui no Brasil, quando a gente vai falar segurança patrimonial, o pessoal começa a falar muito ali dos anos 80, né? Segurança em banco, começa a Sim. tratar muito disso, né? E a gente, quando vai falar da aviação, começa ali após a Segunda Guerra Mundial, né, um pouquinho mais para frente, começa muito a falar sobre a segurança nos aeroportos, nas aeronaves. Uhum. Lógico que nada é tão intensificado como é hoje, depois do 1 de setembro, mas muita coisa de processo de segurança já é bem forte, não só security, como safety e outros, né? E hoje o nosso, dentro de um fluxo de fatos históricos, Uhum. a gente chega agora falando muito sobre inteligência artificial, sobre IA e tudo. Então, acho que para quem acompanhou até agora, deu para entender que realmente isso hoje está no nosso cenário, vale a pena buscar mais sobre isso. Você que é instrutor, procure conhecimento para passar para os seus alunos. Você que está buscando se capacitar, tenha mais interesse em aprender sobre isso, porque a vulnerabilidade nem sempre é só o que nós trazemos historicamente lá de trás. É sempre o que está acontecendo no momento também. Então, vale a pena essa busca aí de capacitação. E eu não falei no começo, mas eu acredito que você viu até agora. Espero que você tenha gostado. Deixa seu like, compartilha com seus amigos, se inscreva aqui no nosso canal. Agradeço mais uma vez a Master Aviation pelo apoio, a MN Educação por todo esse suporte e o excelente curso que está proporcionando. E chegando aqui nos finalmente, dá alguma mensagem final, alguma dica que você acredita que a gente pode contribuir, né? E o pessoal que está acompanhando, Uhum. passar seus contatos, fica à vontade, o momento é seu. Uma dica que eu passo para todo mundo é a questão assim, que eu sempre ouvi falar, acho que foi na época, não sei se foi minha mãe, etc., mas eu sempre ouvi isso aí, que é importante para todo mundo. Sem objetivo definido, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, se você não tiver objetivo definido, você vai ficar igual uma folha seca ao vento, né? O vento vai te empurrando para um lado e para o outro, mas não é você que decidiu. Então, você tem que ter bem definido quais são os objetivos, onde é que você vai chegar. Faça um planejamento, né? Bote ali o que você ganha, o que você perde. Não tenha medo de arriscar. Quem arrisca, pode acontecer o quê? Eu posso ter êxito naquilo que eu planejei, ou eu posso perder, né? E quantas pessoas que faliram, né? Quantas pessoas tiveram erro, perderam emprego por vários motivos, né? Que a gente estava conversando antes, e se reergueram, né? Porque essa experiência faz a pessoa crescer. Mas não tenha medo. Agora, se você não fizer nada, qual é o resultado? É zero. Você não vai acertar, você não vai chegar a lugar nenhum, você não está tentando. Então tente sempre, né? Não tenha medo de errar, mas faça em boas bases, né? Faça o básico. O básico certo já vai te dar um bom resultado. E hoje em dia, em relação a estudo, a gente está falando sobre IA, principalmente esse negócio do pessoal pesquisar, chat GPT, etc. É uma evolução muito grande na humanidade, nas coisas que estão vendo, mas é uma coisa que eu oriento muito meus filhos. Você não tem como dizer se a IA está certo ou errado, está te empurrando para um caminho correto, se você não tem experiência, não tem conhecimento. Se você não tem conhecimento, como é que você vai dizer se ela está certa? Então você vai arriscar e você vai se basear nisso, né? Não é você, é a máquina. Então quem sabe a máquina? Tem muita gente que é gênio e que pode ter até bastante êxito, né? Por Uhum. exemplo, o próprio crime organizado que a gente está falando, né? Os golpes estão mais difíceis hoje, por quê? Porque ele bota lá o texto, aí a bota para ele um texto maravilhoso. O cara não sabe, às vezes não sabe nem escrever direito. Só dele falar, a IA transforma num prompt e escreve um texto maravilhoso, né? A gente vê aí
os filósofos atuais, né? Eu vejo assim, né, para quem tem um pouco de conhecimento, você bate o olho até nas postagens que a gente vê, mas caramba, tanta postagem é essa? Você bate o olho até nas imagens e vê, cara, isso aqui, eu que tenho um programa de IA que eu vejo e eu uso muito, estou aprendendo bastante, né? A gente está sempre aprendendo. Cara, eu bato o olho em algumas coisas, né? Não precisa nem da IA para dizer que aquilo ali foi escrito para IA. Você vê que é a IA que escreveu aquilo ali, não é a pessoa, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, com essa evolução, e procure o conhecimento. Leitura, importantíssimo, né? Ler, o hábito de ler é importantíssimo. Para você se inserir nesse mundo da IA, mas sabendo como conduzi-la e tirar o melhor proveito dela, né? Não ficar igual a bengala, né? Porque senão você não vai ter. Você vai chegar uma hora que você vai perguntar para você sabe responder. Não sabe, não teve como consultar no quem passou, ChatGPT? quem passou na prova e passou no ensino médio, no fundamental, foi IA, não foi você. Então, como é que profissional é esse, né? Fora as questões de profissionais de áreas importantes, né? Imagina um médico que faz as suas receitas, as suas decisões pela IA. Ainda não chegamos a esse ponto, né? Eu falando que a semana que vem vou estar em Manaus, num evento lá, que com muita honra lá, a FEAM me chamou, o colega o Orlando Alzia me convidou, e um dos assuntos que a gente vai falar é sobre a IA, que ele me pediu. Mas é isso, exatamente, cara. A IA, ela não chegou no nível de desenvolvimento. Ela vai chegar num ponto em que o próximo passo da IA vai ser uma IA mais geral, em que ela vai atingir mais ou menos, pelo que estão prevendo, 70% de um bom profissional, que hoje ela está caminhando para isso. Mas ela vai ser 70% de um bom profissional da medicina, do direito, de tudo. E isso vai diminuir o número de empregos. Você vai ter que se adaptar a novos empregos que vão surgir por causa da IA. Mas se você não se atualizar, você vai ficar para trás. Porque a máquina ela vai ter uma capacidade muito grande de processamento quântico, de resposta e de ideias que a gente já vê hoje na IA. Mas você tem que estar preparado para esse novo mundo, né? Então, se quer um conselho bom, vão estudar coisas relacionadas à IA hoje para você se preparar para o futuro, saber como usar ela da melhor forma para te ajudar na vida pessoal, profissional, etc. Perfeito. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado aí pelo seu agradeço tempo, pela pela visita aqui no nosso estúdio. Né? Espero te receber mais quando você estiver por aqui. A casa é sua. Né? Pode vir aqui sempre que tiver alguma novidade para trazer também. Vai ser muito bom te receber. Legal. E a todos que acompanharam o Inhabsec até agora, agradeço. Não esquece aí de deixar seu like e espero vocês no próximo Inhabsec. Valeu!